Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais um tema. Nossa aula de hoje, o foco é gráfico de mudança de estado. Eu sou o Dalton, professor de Química da Mapper Vestibulares e hoje nós vamos discutir esse tema. Pessoal, nós já vimos que matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é assim? Vimos também em aula anterior, que a matéria muda de estado. Existem os estados sólido, líquido, gasoso e as suas transformações, não é assim? Então hoje nós vamos tentar representar os gráficos de mudança de estado. Essas mudanças de estados, elas podem ter representação gráfica. É claro que o material em análise, ele pode mudar. Eu posso estar representando o gráfico de uma transformação física de uma substância, um material puro, mas também posso representar o gráfico da transformação física de uma mistura de substâncias. E para cada uma dessas situações existem diferenças. E hoje nosso foco é analisar exatamente essas diferenças. Bora lá? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico em que eu representei no eixo das abscissas o tempo, no eixo das ordenadas a temperatura em graus Celsius. E vou tentar identificar para você a seguinte situação. Nós começaremos o estudo da mudança de estado físico dizendo para você que nesse ponto existe uma substância no estado sólido. A partir desse ponto eu vou aquecer a substância, ela vai ganhar calor, não é assim? Uma transformação endotérmica, as partículas vão vibrar, as partículas, as moléculas ou os agregados vão se afastando até que essa substância entra em mudança de estado. Esse ponto de mudança de estado em que nós coexistimos o sólido mais o líquido, nós chamamos de fusão, certo? Tá, estava no estado sólido, aqueci, houve a fusão. Mas se você observar essa fusão, pessoal, ela ocorre em temperatura constante. Se a temperatura de fusão for constante, já é um bom indicador que nós estamos trabalhando com uma substância. Ainda não é suficiente, mas posso já dizer que eu estou próximo em afirmar que eu estou trabalhando com uma substância. Por que, Dalton? Porque se eu aqueço agora novamente e termino a fusão e continuo o aquecimento, o processo ganha calor, transformação endotérmica, nesse estágio aqui eu só tenho estado líquido e aqui eu chego novamente na mudança de estado, do líquido para o gasoso. Quando eu analiso esse patamar, pessoal, e vejo que a temperatura de ebulição se mantém constante, assim como a temperatura de fusão se mantém constante, aí sim eu concluo que eu estou trabalhando com material puro, que naquele material só existe uma substância. Por que, Dalton? Por quê? As substâncias, ao sofrerem transformações físicas, elas devem apresentar o patamar de fusão e o patamar de ebulição sempre em temperaturas distintas e constantes. É isso que caracteriza o gráfico de mudança de estado de uma substância. Certinho? Toda substância, seja ela simples ou composta, ao mudar de estado, caracteriza-se por duas temperaturas cujos patamares são constantes. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Tá, muito bem. Só que eu posso também analisar um gráfico de uma mistura de substâncias e não de uma substância pura, isolada. Assim, esse gráfico de mistura de substâncias, a característica é como esse daqui. Ó. Eu começo no estado sólido, aqueço. Ao aquecer essa mistura de substâncias e elas começarem a entrar em processo de fusão, a temperatura não permanece constante. Se você verificar para esse gráfico, eu tenho uma variação de temperatura. Ó. Aqui nós teríamos temperatura inicial de fusão, certo? E aqui temperatura final de fusão. Portanto, há uma variação. Quando o patamar de fusão for variável,
eu já posso dizer que eu não estou trabalhando com substância, e sim que eu estou trabalhando com uma mistura de substâncias. E aí existe mais outro ponto que eu tenho que analisar. Aqui eu estou no estado sólido, aqui eu estou no estado sólido mais líquido, não é assim? Patamar variável, ó, não houve um patamar constante, houve uma faixa de temperatura. Aqui eu tenho o estado líquido e aqui em cima, líquido mais gasoso. Se você verificar, a faixa de temperatura de ebulição também está bem desenhada aqui, ó. Logo, esse material em análise, cujo ponto de fusão e ponto de ebulição são variáveis até que eu atinja o estado gasoso, para esse material, pessoal, nós não temos um material puro, nós temos uma mistura de substâncias. Então, aqui é uma substância, aqui eu falo que eu tenho uma mistura de substâncias. Certo? Tá, tudo bem, Dalton. E por que desses dois outros gráficos? Pessoal, existem alguns casos de misturas de substâncias bem característicos. Aparentemente, nós achamos que é uma substância, ou seja, é um material puro e verdadeiramente ele não o é. Trata-se de uma mistura de substância. Existem dois casos, as chamadas misturas especiais. Existe uma mistura chamada de eutética ou eutético e existe também uma mistura chamada de azeotrópica ou materiais azeotrópicos. O que é que distingue um eutético de um azeotrópico e o que é que distingue o eutético e o azeotrópico de uma substância ou de uma mistura? O ponto mais característico de identificação, pessoal, são os patamares de fusão e ebulição. Se você olhar para esse gráfico, ó, partimos do estado sólido, aqui nós temos o estado sólido líquido mantendo uma temperatura de fusão constante, vou chamar aqui ó, de θF, temperatura de fusão, porém a temperatura de ebulição não permanece constante. Se você olhar essa representação, você verá que nós temos aqui uma faixa de temperatura. Essa faixa é a chamada temperatura de ebulição, é o θE. Todas as vezes que eu analisar o gráfico de transformação de estado de um material que partiu do estado sólido, converteu-se sólido mais líquido, chegou no estado líquido, depois líquido mais gasoso e no estado gasoso, e verificar que a fusão ocorre em temperatura constante e a ebulição tem faixa, tem uma faixa variável de temperatura, para esse tipo de material, nós dizemos, para esse tipo de representação gráfica, nós dizemos que o material é um material eutético. E eutético não é uma substância, é um grupo de substâncias, duas substâncias, certinho? Então, novamente, substância, seja simples ou composta, sempre tem patamar de fusão e ebulição constantes. Misturas comuns sempre tem faixa variável de fusão e de ebulição, temperaturas variáveis. Já a mistura especial eutética apresenta a faixa de fusão constante, ou seja, um patamar, uma temperatura, e já a temperatura de ebulição num patamar variável, uma faixa de temperatura, certinho? Por último, temos o azeotrópico, os materiais azeotrópicos. Esses materiais, por exemplo, água e álcool 96Gl, o álcool 96Gl, ele tem uma composição de 96% de álcool e 4% de água. Aquele material é um material azeotrópico. As ligas metálicas, elas estão aqui. Ó. A maior parte das ligas são misturas de dois ou mais materiais, elas estão dentro dos eutéticos, aqui dentro. Tem fusão constante e ebulição variável. Já o azeotrópico é o contrário. Eu parto aqui de sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, nesse ponto eu tenho líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Se você observar, nós temos uma faixa de temperatura para que o material inicie e finalize a fusão, e temos uma temperatura constante de ebulição. Vou chamar aqui, ó, θE, temperatura de ebulição, e aqui eu tenho uma faixa de θF, que é a temperatura de fusão.
Fusão variável, ebulição constante. Esse material, ele é um material do tipo azeotrópico. Vamos novamente? Fusão e ebulição constantes. Estou numa única substância. Fusão e ebulição variáveis. Estou numa mistura de substâncias. Nós chamamos de misturas comuns. Fusão constante, ebulição variável. É uma mistura especial chamada eutética. Aqui existem duas ou mais substâncias. Aqui também existem duas ou mais substâncias. Aqui também existem duas ou mais substâncias. Mistura comum, mistura eutética, mistura azeotrópica. Lembre, azeotrópico, fusão variável, ebulição constante. Eutético, fusão constante, ebulição variável. Os dois variáveis, mistura comum. Os dois constantes, substância, seja ela simples ou composta. Tudo bem? Próxima aula temos mais. Tchau, tchau. Boa semana.